Ei que beleza! A segunda temporada de Reacher a cada episódio só melhora, um fenômeno absoluto quando se trata de ação e enredo. Sem dúvida o melhor episódio da semana passada teve um aumento gradual na série à medida que Reacher e seu grupo localizou Marlo Barnes. No entanto, as coisas tomou um rumo selvagem quando pediu que Russo cuidasse de Jane Barnes e optou por usar Marlo para atrair Shane Langston para um pátio de ônibus. A 110 se envolveu em um tiroteio com Shane Langston e sua tropa de assassinos. No entanto, assim que souberam que Russo e Jane estava sendo perseguido por outra equipe de assassinos de Langston que fez com que Reacher enviasse Neagle, O'Donnell, Dixon e Marlo para ajudar Russo e Jane enquanto Reacher permaneceu e quase matou Langston. Quando a 110 chegou a Russo, eles descobriram que ele se sacrificou para salvar Jane. O episódio 7 da segunda temporada de Reacher começa com a 110 se reagrupando em um motel e descobrindo para onde eles deveriam enviar Marlon Barnes e a sua filha, para mantê-las seguras e qual deveria ser o próximo passo em termos de interromper a distribuição dos 650 mísseis. Dixon lembra de um lugar em Buffalo onde ela morou temporariamente. Ela diz que o proprietário é antiquado o suficiente para permitir que Marlon Barnes e sua filha fiquem escondidos em sua casa até que Langston seja parado. Há 2 momentos hilariantes de flashbacks. Nesta cena, a primeira é quando Reacher diz com indiferença que precisa matar algumas pessoas antes que as Marlon e sua filha estejam seguras bem na frente de Jane, que é uma criança. A segunda é quando O'Donnell traz um monte de doces e chocolates e Reacher expressa um leve desapontamento quando Jane come uma barra de chocolate Clark, porque ele só gosta de comer essa marca de chocolate. São esses pequenos momentos que não apenas fazem o Reacher parecer um gigante gentil e hilário, mas também permitem que ele também é um humano normal. Depois de recuperar suas energias, Reacher e Neagle vai para a casa do Tenente Marsh, já que ele é a razão pela qual Russo está morto. Sim, está explicitamente confirmado que Russo está morto e que seu personagem descanse em paz, e Reacher confronta Marsh e dá a ele uma bronca sobre a morte de Russo e depois diz a ele para lhe dar as informações de que ele precisa e depois se entregar à polícia por suas atividades criminosas, porém Marsh tenta pegar sua arma para atirar em Reacher. Mas nosso Reacher empurra a mesa com os pés contra o corpo do Tenente Marsh. Há uma breve cena de pressão mais forte na mesa para que ela esmague a coxa de Marsh e você pode ver a perna de Reacher tremendo, indicando quanta pressão ele está usando em um episódio anterior. Vimos ele emular um acidente de carro com um chute para acionar os airbags do carro de Russo para que você tenha uma ideia do tipo de dor que ele está causando. Neste caso, Marsh afirma que não sabe nada sobre os planos de Langston para o terrorismo doméstico, mas ele acha que Grant, o cara que foi atropelado por Neagle no episódio anterior, devia saber mais do que ele porque ele é funcionário de Langston. Já que Marsh não tem mais utilidade, Reacher atira na cabeça dele. Então ele pega um rolo de dinheiro do esconderijo com o qual Marsh estava planejando fugir e salda suas dívidas com Neagle. De volta ao motel, O'Donnell e Dixon mandam Marlon Barnes e sua filha embora e é ótimo ver O'Donnell sendo meio que pai de Jane, porque ele sabe o quão perturbador tudo isso deve ser para um adolescente. Dixon vê o que está acontecendo e pergunta a O'Donnell se ele quer voltar para sua família porque ele tem mais a perder em comparação com Neagle, Reacher e ela mesma. É claro que O'Donnell se recusa a desistir e o episódio traça um paralelo com um momento de flashback em que Reacher deu a 110 uma opção semelhante de sair antes de fazer a apreensão de drogas contra Hughes, um oficial de alta patente que deveria ser promovido apesar das ordens estritas de Orton para Reacher não fazer nada drástico. Obviamente ninguém da 110 saiu e isso deu a Reacher a confiança de que ele havia escolhido bem seu time. Ainda nessa cena de flashback em que a 110 vai na tentativa de prender Hughes e seu grupo por se envolver no tráfico de narcóticos, a inteligência sugeriu que Hughes usaria os carros do exército para entregar as drogas aos compradores. Chegando no local, Hughes ameaçou Reacher e seu grupo, como de costume dizendo coisas como se eles estavam cometendo um erro terrível. No entanto, a 110 continuou sua varredura e surpreendentemente depois de desmantelar cada carro, eles não descobriram nada dentro dos veículos. Permita-me ser completamente honesto neste caso, pensei que o show iria revelar a razão pela qual a 110 foi dissolvido sendo por causa de uma apreensão de drogas fracassada. No entanto, então Reacher olhou mais de perto e percebeu que os estepes estavam sobressalentes de todos os veículos e tinham um tampão de borracha para cobrir um buraco. Quando ele puxou e rasgou o pneu com o canivete, ele descobriu que todos os pneus sobressalentes estavam cheios de drogas. Reacher procedeu com a prisão de Hughes e sua equipe, mas foi quando os compradores chegaram ao local, levando a um tiroteio total. Toda essa sequência foi excelente.
As escolhas de edição, a iluminação, a escolha das altercações das cenas entre a 110 e os traficantes de drogas foi tudo fantástico. Os especialistas em dublês e os atores deveriam ser aplaudidos por sua dedicação e convicção no momento em que Reacher entrou em um dos veículos para pegar Hughes, que estava correndo a pé. Era como a cereja no topo do bolo, cheia de ação. No entanto, uma vez que tudo foi dito e feito e a 110 estava aproveitando e se despedindo, o capitão Hortense entrou para repreender a equipe e dizer-lhes que eles haviam terminado e que a unidade do Reacher havia sido dissolvida. Todos eles não se incomodaram por esta informação e continuaram a festejar porque sabiam que tinham feito certo, e foi assim que a 110 chegou oficialmente ao fim. Nos dias atuais vemos Reacher e Aneagli entrando no hospital onde Grant está internado, disfarçados de enfermeiros. Antes mesmo que Grant possa falar, Richard agarra seu pescoço e diz a ele o que eventualmente vai acontecer e por que ele precisa ser útil para ficar vivo. Com base no que vimos antes, é apenas uma questão de tempo até que Langston envie alguém e consiga Grant morto, porque ele é uma ponta solta que deixa Grant com duas opções. Ele pode proteger Langston enquanto é torturado por um método muito complexo envolvendo um catéter, ou pode dar algumas informações sobre Langston enquanto é torturado por um método complexo envolvendo um catéter. Ele dá algumas informações vagas sobre a troca entre a Amy e Langston, mas Reacher o mata depois que ele cumpriu seu propósito, e então ele começa a sair do hospital junto com Neagli. É quando eles encontram o homem de Langston que está lá para matar Grant. Neagli e Richard vão atrás dele, o que leva a outra sequência de luta fantástica entre os três. Eu adoro o fato de que o diretor da série entendem que Alan Richardson enriquece as cenas de ação. Isso leva a uma conversa aterrorizante entre Langston e o Reacher, já que Langston revela que sequestrou O'Donnell e Dixon e vai matá-lo se Reacher e a Neagli não se entregar a Langston. Porém Reacher mente dizendo que Neagli está morto e que ele é o único que irá encontrá-lo. Reacher liga para o senador Lavo e informa que para derrotar Langston e seu exército ele precisa das tropas que prometeu. Após concordar em ajudá-lo, Lavo se lança em uma aliança política alegando ser inocente e ter tomado todas as suas decisões com o bem da nação em mente. A troca de expressões entre Reacher e Neagli mostra que eles não acreditam nesse discurso e aconselha Lavo a visitar uma igreja se ele está buscando absolvição, mas ele precisa começar a fazer o que o Reacher diz, já que ele tem trabalho a realizar. Não conseguimos ouvir o que Reacher quer que Lavo faça, porque bem, onde está a diversão em saber os detalhes do final? Mas Reacher e Neagli são mostrados examinando a área ao redor do armazém onde Langston está torturando O'Donnell e Dixon. Na conclusão do episódio 7 da segunda temporada, é impossível entrar lá sem morrer, de acordo com Neagli. Então Reacher declara que vai se entregar e agir para emboscar Langston e seu exército. Ele diz que tem uma ideia enquanto aponta para um alfinete de fichário, mas não é realmente aparente o que ele pretende fazer. Por um breve momento, testemunhamos O'Donnell e Dixon sendo torturados pelos homens de Langston e a Amy encontrando seu motorista e examinando os mísseis. A atenção então volta para Neagli e Reacher está tendo uma espécie de crise existencial porque ela pensa que este será o fim da 110 e Reacher diz a ela que a morte é inevitável, o que importa é o que se faz antes de morrer. Com aquele pedaço de dúvida fora do caminho, Reacher entra na toca de Langston enquanto Neagli olha de longe. Eu não tenho a menor noção do que Reacher vai realizar. Não tenho ideia do que acontecerá antes disso, e a esperança de que o 110 seja morta ao tentar acabar com a organização de Langston e amarre qualquer ponta solta. Espero que Lavo envie os reforços na hora certa, mas Reacher sem dúvida lhe ensinará uma lição se ele fizer isso. Afinal, Reacher tem um alfinete na mão, então talvez ele use isso para libertar ele mesmo. Se for algemado por Langston, Neagli também será fundamental no ataque a Langston. No entanto, episódio da próxima semana, que é o final da segunda temporada, será uma explosão, com certeza. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever se ainda não o fez. Valeu, até a próxima!